Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que parece simples, mas não é. Quem, afinal, a gente chama de Buda? Sabe? Vamos tentar ir além daquela imagem clássica. Para essa conversa, a gente está se baseando nos conceitos budistas lá do site sokaglobal.org. É um material bem rico da Soka Gakkai. Isso, e é bom lembrar, né? A Soka Gakkai é aquela organização budista global bem focada na comunidade que promove paz, cultura e educação, tudo com base no respeito à vida seguindo a filosofia do Nichiren. E eles têm uma reverência especial pelos três primeiros presidentes, né? Makiguchi, Toda e Ikeda. O Sensei. Exato. Eles são vistos como mentores, como exemplos vivos dessa prática budista voltada para a paz mundial, para a felicidade de verdade. Legal. Então a missão hoje é meio que desconstruir aquela imagem popular do Buda, quase um ser mítico, né? E ver o que a fonte traz de diferente. Vamos nessa? Vamos lá. Pensa em Buda, muitas vezes vem a imagem daquela pessoa super serena, meditando, talvez meio isolada, buscando nirvana fora do mundo, né? Sim, essa imagem é forte. Mas isso não combina muito com a história do Shakyamuni, o Buda histórico, que viveu lá na Índia há uns 2.500 anos. Ele era conhecido por ser super compassivo, muito presente na vida das pessoas, conversando, ajudando. Certo, exatamente. Ele não ficou isolado depois de despertar. Pelo contrário, ele quis compartilhar. E a palavra Buda, literalmente, quer dizer o iluminado ou o desperto. Ah, o desperto. Interessante. É. E a iluminação, nesse sentido, é despertar para uma sabedoria imensa, sabe? Que permite entender a complexidade da vida, a nossa conexão com tudo. E o ponto principal é: qualquer pessoa que desperta para essa verdade fundamental pode ser chamada de Buda. Qualquer pessoa. Isso é forte. Me lembra o Sutra do Lótus, que a fonte destaca como o ensinamento máximo do Shakyamuni, né? Sim, o Sutra do Lótus é central para essa visão. E a ideia ali é quase revolucionária, né? Que a budeidade, esse estado desperto, não é algo que só alguns alcançam, lá longe. É algo para ser descoberto dentro de toda a vida, em todo mundo. É uma afirmação de igualdade radical, assim. É uma perspectiva que muda tudo, né? A fonte até usa umas analogias ótimas, tipo um tesouro escondido numa bolsa suja, ou a flor de lótus que nasce linda no meio do lodo. Nossa, que imagens! É para mostrar que mesmo na dificuldade, mesmo quando a gente se sente sujo ou no lodo, esse potencial incrível tá lá. É como uma joia bruta, sabe? Esperando ser polida. Entendi. Não é um estado perfeito, estático, então. De jeito nenhum. É super dinâmico. É uma jornada constante de desenvolvimento. É aí que a coisa fica interessante de verdade, na prática diária. Uma jornada. E como é que se anda nessa jornada? A fonte fala muito em superar os três venenos, né? Você pode explicar um pouco o que são? Claro. Os três venenos são vistos como as fontes básicas do sofrimento humano. O primeiro é a avareza, ou egoísmo, aquele desejo sem fim, o apego exagerado, sabe? Aham, O segundo é a ira, a raiva, o ódio, a aversão, tudo aquilo que nos cega e nos faz agir de forma destrutiva. certo. E o terceiro? E o terceiro é a estupidez. Mas aqui não é falta de inteligência tipo de QI, é a ignorância sobre a real natureza da vida, sabe? Não entender a lei de causa e efeito, nossa interconexão. É tipo teimar em não ver as consequências do que a gente faz ou pensa. Entendi. Avareza, ira e essa ignorância fundamental. Isso. E fortalecer a bondade, na prática, significa transformar esses venenos. Não é eliminar, porque eles fazem parte da vida, mas transformar em sabedoria, coragem e compaixão. Transformar. Gostei disso. E na prática, no dia a dia, como isso aparece? Quais os resultados? Olha, os resultados são bem concretos. A pessoa desenvolve mais resiliência, sabe, para lidar com os perrengues da vida, e não só para aguentar, mas para de fato criar valor a partir da dificuldade. Criar valor? Como assim? Tipo, usar um problema para aprender, para se tornar mais forte, mais sábio, mais compassivo. O verdadeiro eu, mais autêntico, começa a aparecer com mais força. Mais coragem para ser quem você é, mais compaixão de verdade pelos outros, mais sabedoria para tomar decisões e uma energia vital maior, sabe? Faz sentido. Sabe? Aquele ego que só pensa em si.
A consciência se expande para nossa interconexão com tudo e todos. E aí surge um desejo genuíno pela felicidade dos outros também. Muda radicalmente a forma como a gente vive. Parece incrível, de verdade. Mas, sendo bem sincero, parece quase boom demais para ser verdade, né? É tão fácil a gente reconhecer a raiva na gente, o medo, até a avareza. Agora, acreditar nesse potencial iluminado, nossa, parece um salto de fé enorme. Muita gente pode achar isso meio otimista demais para o mundo que a gente vê. É um ponto super válido, e essa dificuldade é real, sim. É muito mais fácil ver o lado sombra, os estados negativos. A prática budista, como a fonte apresenta, é justamente esse esforço consciente, diário, de acreditar e manifestar esse potencial maior, mesmo quando tudo parece puxar para baixo. Entendi. Não é negar a dificuldade, então. De forma alguma, é encontrar a força interior, essa budeidade inerente, para transformar a realidade começando por si mesmo. Então, resumindo o nosso papo, Buda não é só o Shakyamuni lá atrás, nem uma entidade mística. É um potencial, um estado de sabedoria, compaixão, coragem, que está dentro de cada um de nós, acessível agora. Exatamente. Lembrei de uma frase da fonte, acho que do Daisaku Ikeda, que fala que a budeidade é a maior das alegrias, e que nessa alegria até os sofrimentos viram combustível para viver. E a sabedoria ilumina tudo. É forte isso. É lindo, né? Essa é a essência. E talvez a provocação para quem está ouvindo seja essa. E se a gente encarasse os desafios do dia a dia, sabe, aquela chatice no trabalho, uma briga em casa, notícias pesadas, partindo dessa crença? Como seria viver acreditando de verdade nessa joia bruta, nessa natureza de Buda que está aí dentro, esperando para brilhar, tanto na gente quanto nos outros? Fica a reflexão, né?